Pois é, pessoal, parece que temos uma verdadeira reviravolta na delação premiada de Daniel Vorcaro, hein? Inicialmente, a defesa dele tinha sinalizado que não ia citar diretamente nomes de ministros do STF, mas parece que essa situação mudou, viu? E tem muita, mas muita gente poderosa preocupada em Brasília, muita gente sem dormir direito nos últimos dias, eu tenho certeza disso. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero comentar a respeito do que fez o ministro Gilmar Mendes. Eu não estou me referindo aí à vingança que ele pretende contra o senador Alessandro Vieira, que no seu relatório final da CPI do crime organizado indiciou tanto Gilmar quanto Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o PGR Paulo Gonet, né? Embora o relatório aí tenha sido rejeitado, a gente sabe que o ministro Gilmar Mendes não ficou nada feliz com isso. Mas olha só, todos esses escândalos e essa, digamos, virada da velha mídia é até algo estranho, não é? Por que a Globo agora, que sempre corroborou com a ditadura em curso, aliás, alimentou esse monstro que está aí engolindo todos nós, censurando todo mundo, perseguindo todo mundo, sem freios, não é? Só que a Globo parece que acordou e tem feito as denúncias, tem feito a exposição. A Malu Gaspar que o diga, né, que expôs esse escândalo aí, ou as relações espúrias, principalmente de Daniel Vorcaro. E vejam só, o ministro Gilmar Mendes cobrou publicamente a Globo pelo seu posicionamento, pelas exposições, né? Cara, vocês têm que ver isso aqui, é ver para acreditar. Olha isso aqui. A própria imprensa, que nós queremos livre, flerta com o abismo. Apoia iniciativas autoritárias. Quantas vezes, durante a Lava Jato, e eu vivi isso, todos sabem, vocês estão decidindo contra a Lava Jato. Ou contra Curitiba. O que é isso? Teve aquele decálogo, as 10 medidas de Curitiba. E assim, jornalistas da Globo servindo de ghostwriters para Moro, para Dallagnol, flertando com o abismo, atacando quem criticava a Lava Jato. Produziram aquilo que talvez não almejassem. E depois é interessante. A imprensa livre foi mantida. Não foi por conta da atuação da imprensa só, ou propriamente. Quantas vezes eu ouvi durante o governo passado a ideia de que era fácil liquidar a Globo, a concessão da Globo, caçar a concessão da Globo. Pois é, o vídeo termina aí, mas ele continua dizendo que através de medidas do Supremo a Globo não foi cassada. Indiretamente ele quer dizer isso aí. E cita até o governo Bolsonaro, não cita nominalmente, né, mas ele cita até o governo Bolsonaro. Olha, eles diziam que era fácil caçar a concessão da Globo. Pois é, o Bolsonaro também dizia que era fácil implementar uma ditadura no Brasil. Sabe por quê? Porque o povo está desarmado, o povo está acovardado. E a gente viu o que aconteceu aqui, principalmente durante a pandemia. O que prefeitos e governadores fizeram com a população Brasil afora. Então, é difícil ou é fácil instaurar uma ditadura no Brasil? Assim como a concessão da Globo, é muito fácil, né? E o que Bolsonaro fez? Cassou a concessão da Globo? Não. Implementou uma ditadura no Brasil? Não. A Globo não foi cassada a sua concessão justamente porque Bolsonaro queria uma imprensa livre. Mostrou que era diferente, né, do que pregavam contra ele. Só que aí vem o Gilmar Mendes e cobra publicamente o apoio da Globo. Pô, lá atrás a gente impediu que o Bolsonaro cassasse a concessão de vocês. Balela. Agora vocês estão denunciando os esquemas, estão denunciando aí as relações de Alexandre de Moraes, Toffoli. Vem criticando, né, vem atacando quem criticava a Lava Jato lá atrás. Porque o Gilmar Mendes foi um dos que encabeçou esse movimento de derrubada da Lava Jato. E hoje ele faz ataques à Lava Jato, né? Eles gostam dessa palavra ataques, vamos usar também. Então olha aí, ó, cobrando publicamente a Rede Globo, cara. Na minha opinião, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Também concordam com a minha opinião nesse sentido? Bom, e falando aí então da relação de Daniel Vorcaro, né? A delação premiada dele está chegando. Dizem interlocutores aí que em maio ela deve sair. E houve um encontro entre um advogado, que deixa eu ver o nome dele aqui, ó. A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro sinalizou ao ministro do STF, André Mendonça, relator do caso Master, uma delação premiada forte que envolva personagens dos 3 poderes, segundo relatos feitos
a interlocutores à CNN, né? Então, esfera dos 3 poderes, né? Então, nós temos aí legislativo, executivo e judiciário. Não vai faltar ninguém, tá? Todo mundo incluído aí, vai sobrar para todo mundo. A conversa entre o advogado José Luiz de Oliveira Lima e o ministro aconteceu recentemente em São Paulo e foi pelo menos a segunda já realizada entre ambos. Os relatos foram de uma mudança entre a primeira e a segunda conversa. Quanto à primeira, Mendonça saiu mais pessimista quanto ao alcance da delação de Vorcaro e sem garantias de que caminharia para homologar a delação. Nessa segunda, o ministro pareceu mais otimista. Ou seja, chegaram para o Vorcaro e falaram o seguinte: olha, o que você quer entregar não é o suficiente para te livrar da cana. Você roubou muito, né, cara? Você causou um prejuízo aí multibilionário, dezenas e dezenas de bilhões de reais de prejuízo ao sistema financeiro do Brasil, ao sistema bancário do Brasil, né? Não vai rolar só isso aí que você quer entregar, não, né? Você vai ter que dar mais, senão você não vai curtir esses bilhões que você tem espalhados aí mundo afora, né? Não deve ter falado isso, mas foi algo nesse sentido, tá? E aí, o Vorcaro mudou de ideia, porque nessa segunda reunião, o tom já mudou. E o recado foi claro. Altas figuras dos 3 poderes serão delatadas, serão entregues, né? Vale ressaltar que uma delação premiada não implica só em acusação, como foi aquela de Mauro Cid contra Bolsonaro e os demais envolvidos nesse golpe fantasioso do 8 de janeiro. Aqui nós teremos provas, documentos. Follow the money, onde está o dinheiro? Inclusive, 40 bilhões de reais é o que o Vorcaro vai devolver em 10 anos. Isso já está aí divulgado na velha mídia, né? 40 bilhões de reais. Se ele vai devolver 40 bilhões, eu imagino quanto não deve estar espalhado por aí. O prejuízo deve ter sido muito maior para ele devolver aí 40 bilhões, né? É muita grana. Agora, uma coisa eu digo para vocês, né? Não vai se salvar ninguém dos 3 poderes. E, meu amigo, não me interessa, eu já antecipo para vocês, ano de eleição é ótimo que isso aconteça. Não me interessa quem está envolvido nesse esquema. Ah, mas é do PL, mas que se dane, corrupto tem que estar na cadeia e principalmente fora da vida pública, que o povo acorde de uma vez por todas e pare de eleger essa gente que só entra na política para enriquecer. Infelizmente, é a maioria. Infelizmente. Nós temos que parar de dar poder e dar voz a aproveitadores que entram apenas para isso, né? E já tem um surgindo por aí, né? Eu fiz um vídeo ontem, inclusive, quem não viu, veja, né? Enfim, aproveitadores todo ano tem, né? Esse ano aqui eu já vi que tá demais. Então, olho vivo, pé ligeiro com essa gente aí. A gente, tem que deixar fora da vida pública. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.